Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar um tema crucial, o nosso pâncreas e os sinais silenciosos que ele nos envia, os alimentos que o prejudicam e como podemos protegê-lo. Com 35 anos de experiência, tenho visto inúmeros casos e a minha missão é partilhar convosco o conhecimento que vos pode ajudar a prevenir problemas graves. Neste vídeo, vamos abordar os 8 sinais de alerta mais precoces que o pâncreas envia em silêncio, sinais que são tão subtis e familiares que são facilmente ignorados e que muitas pessoas só percebem quando já é tarde demais. Também enfrentaremos os 8 alimentos mais perigosos que, embora pareçam inofensivos e até comuns na nossa dieta, podem levar o pâncreas a um estado de dano muito grave. E, acima de tudo, partilharei convosco 5 alimentos corretos, métodos de refeição adequados e hábitos de vida saudáveis que ajudam a aliviar a carga sobre o pâncreas, restaurando o seu ritmo estável para que funcione confortavelmente e de forma sustentável, como se estivesse a respirar. Estes métodos podem ser úteis mesmo que já tenha mais de 50 ou 60 anos. Se este vídeo lhe for útil, por favor, clique em gosto, partilhar e subscrever ao canal. Se deseja prevenir o cancro do pâncreas de forma natural, deixe o número 1 nos comentários. Há um facto muito paradoxal que gostaria que guardasse nos primeiros segundos. O cancro do pâncreas não é uma doença ruidosa, não causa dor excruciante desde o início, não provoca sintomas agudos que o levem às urgências, nem o corpo envia sinais claros de socorro. Este silêncio é o mais perigoso, é como um processo silencioso, lento, mas persistente, que corrói o pâncreas dia após dia, sendo frequentemente descoberto apenas depois de ter ultrapassado o ponto de não retorno. Nos últimos 30 anos, encontrei inúmeras pessoas que foram diagnosticadas de forma completamente inesperada, algumas ainda iam trabalhar. A sua alimentação não era diferente do habitual e diziam ter vivido sem uma única doença grave. No entanto, um exame minucioso revelava que o pâncreas já estava numa fase de dano muito avançada. O que tinham em comum não era uma doença rara, mas sim hábitos alimentares e de vida repetidos ao longo de anos, o que considerávamos o nosso cotidiano. O cancro do pâncreas começa no sistema digestivo, mas comporta-se de forma completamente diferente de outras doenças digestivas a que estamos habituados. Os tumores do pâncreas crescem muito lentamente. Durante muito tempo, o corpo envia apenas sinais vagos, como inchaço, indigestão, sensação de saciedade rápida mesmo comendo pouco, ou uma sensação de névoa cerebral após as refeições. A maioria das pessoas atribui isto à idade, ao enfraquecimento do estômago, ou pensa que um antiácido resolverá o problema. É precisamente nessa altura que a doença ganha mais tempo. O pâncreas é um órgão muito peculiar. Localiza-se profundamente no abdômen, mesmo à frente da coluna vertebral. Não é um órgão que possa ser facilmente observado como o estômago ou o intestino grosso. Não é visível em endoscopias normais e a ultrassonografia também tem as suas limitações. Em muitos casos, a lesão só é revelada por uma tomografia computadorizada (TC) ou métodos de exame mais precisos. Por esta razão, o cancro do pâncreas é considerado uma das doenças mais difíceis de detectar precocemente. O problema é que quanto mais tarde o cancro do pâncreas é detectado, menor a probabilidade de tratamento eficaz. Nas fases terminais, a taxa de sobrevivência de 5 anos é muito baixa. Pelo contrário, se for detectado numa fase inicial, as hipóteses de controlar a doença e prolongar a sobrevivência aumentam significativamente. Esta diferença não é uma questão de sorte, mas sim se conseguimos detectar os sinais mais pequenos a tempo. Então, surge naturalmente a pergunta: será que o corpo não envia nenhum sinal, ou os sinais existem, mas são tão pequenos e familiares que os ignoramos diariamente? Antes de falarmos de exames ou métodos de prevenção, o mais importante é aprender a reconhecer os primeiros 8 sinais que o pâncreas envia. Os 8 primeiros sinais de alerta do pâncreas. Dor lombar persistente e inexplicável. Após os 50 anos, a dor lombar é comum, e a maioria atribui-a à degeneração da coluna, fadiga muscular ou velhice. No entanto, existe uma dor profunda e pesada que não piora muito com o movimento e não diminui significativamente com o repouso. A dor localiza-se principalmente no fundo das costas, por vezes espalhando-se ligeiramente para ambos os lados. Nas mulheres, a dor pode ser sentida na altura da linha do sutiã, sendo facilmente confundida com dores musculares. Como o pâncreas está localizado perto da coluna vertebral, os problemas no pâncreas podem muitas vezes mascarar-se como dores lombares comuns. Esta semelhança faz com que muitas pessoas percam a oportunidade
de um diagnóstico precoce. Problemas digestivos persistentes, sem causa clara. Não se trata de dores extremas, mas sim de uma sensação de saciedade rápida com pouca comida, inchaço, digestão lenta e uma ligeira plenitude após as refeições. Estes sintomas aparecem gradualmente e persistem por semanas ou meses. A vida diária é possível, mas sente-se que o corpo não funciona tão suavemente como antes. Muitos aguentam tomando antiácidos. No entanto, problemas digestivos persistentes que se originam no pâncreas nunca são um problema menor. Isto pode ser um sinal de que o pâncreas começou a não secretar enzimas digestivas suficientes. Aumento súbito do açúcar no sangue ou início repentino de diabetes. O pâncreas é o órgão que secreta insulina para regular o açúcar no sangue. Se o pâncreas estiver saudável, o açúcar no sangue mantém-se relativamente estável. No entanto, se o pâncreas estiver danificado, a secreção de insulina pode ser insuficiente ou a sua função pode diminuir. Se alguém sem diabetes prévia vir o seu açúcar no sangue aumentar rapidamente num curto período, ou se for diagnosticado com diabetes sem alterações claras de peso ou dieta, deve ter especial atenção. Nesses casos, não se deve focar apenas nos níveis de açúcar no sangue, mas sim na saúde do pâncreas em si. Náuseas e desconforto após comer alimentos gordurosos. O pâncreas secreta enzimas para digerir gorduras. Se esta função diminuir, o corpo reage imediatamente a refeições gordurosas. Podem ocorrer náuseas após as refeições, uma sensação de peso e desconforto no estômago e, em casos mais graves, um mal-estar que dura várias horas. Isso não significa que a comida não seja adequada, mas sim que a gordura não está a ser processada corretamente. Se estes sintomas se repetirem, é um sinal de que o pâncreas está sob grande pressão. Esteatorreia, fezes gordurosas e alterações nos hábitos intestinais. Um sinal muito importante, mas frequentemente ignorado por relutância em observar. Se a gordura não for digerida, as fezes flutuam na água, a cor é mais clara que o normal ou acinzentada, amarelada, o cheiro é mais forte e são difíceis de eliminar. Pode haver várias evacuações por dia, e as fezes podem ser moles e difíceis de controlar. Isto não é apenas um problema intestinal, é um sinal direto da redução das enzimas pancreáticas e requer atenção imediata. Perda de peso não intencional. Se o pâncreas não funcionar corretamente, a absorção de nutrientes não é suficiente, mesmo que a quantidade de comida não mude. O peso diminui gradualmente, a roupa fica larga e a energia diminui. É fácil pensar que perder peso é natural com a idade, mas uma perda de peso rápida e sem motivo aparente é sempre um sinal de alerta. A perda de peso relacionada com o pâncreas geralmente é acompanhada de fadiga persistente, icterícia na pele e nos olhos e comichão persistente. Se um tumor no pâncreas pressionar o ducto biliar, o fluxo da bilis pode ser prejudicado. Isso faz com que a bilirrubina se acumule no corpo, levando à coloração amarelada da pele e da parte branca dos olhos. A urina fica mais escura e as fezes mais claras. Ao mesmo tempo, pode ocorrer comichão generalizada inexplicável. Na verdade, muitos casos de cancro do pâncreas são descobertos inicialmente por este sintoma de icterícia, e não pela dor, fadiga persistente e diminuição da resistência. Não se trata de fadiga após o excesso de trabalho, mas sim de uma sensação de que o corpo está visivelmente mais fraco e cansado facilmente, mesmo que a vida diária não tenha mudado muito. Pode-se sentir como se o motor do corpo estivesse a desligar-se lentamente. Se o pâncreas não apoia adequadamente a digestão e o metabolismo, todo o sistema energético do corpo é afetado. Este sinal é muito silencioso, mas frequentemente aparece de forma consistente com outros sintomas. O que esgota o pâncreas? Os 8 alimentos mais perigosos? Se compreendemos os sinais que o pâncreas envia, a próxima pergunta é: o que está a esgotar tanto o pâncreas? Infelizmente, em muitos casos, a resposta não está longe, mas sim na nossa mesa de jantar diária. São 8 alimentos muito familiares e aparentemente inofensivos que têm corroído silenciosamente o pâncreas ao longo dos anos. Pão branco, arroz branco, doces de arroz, broa de arroz, arroz doce e sandes de pão branco. Há um facto que muitas pessoas quase não percebem, mas que, uma vez compreendido, fará com que vejam as refeições diárias de uma perspectiva completamente diferente. O pão branco, o arroz branco, os doces de arroz e as sandes com pão branco são alguns dos alimentos mais familiares e inócuos na culinária portuguesa, mas por vezes tornam-se o maior estresse para o pâncreas. Têm em comum o facto de o amido ser quase completamente refinado. Estes alimentos
assim que entram no corpo, são rapidamente convertidos em açúcar no sangue sem passar por um processo complexo. Após as refeições, o açúcar no sangue não sobe lentamente, mas sim dispara drasticamente num curto período de tempo. Para o pâncreas, é como uma situação de emergência. Tem de secretar insulina continuamente para baixar o açúcar no sangue para um nível seguro. Uma ou duas vezes pode não ser um grande problema. No entanto, se o pequeno almoço e jantar forem predominantemente à base de hidratos de carbono refinados, o pâncreas não tem descanso. À medida que envelhecemos, a capacidade do corpo de regular o açúcar no sangue diminui. Nesta situação, se o pâncreas trabalhar em estado de tensão constante, o risco de distúrbios metabólicos aumenta significativamente. Inicialmente manifesta-se como fadiga pós-refeição, sonolência e inchaço. Com o tempo, o pâncreas entra num estado crônico de sobrecarga de insulina, o que serve de base para pancreatite, disfunção pancreática e distúrbios metabólicos mais profundos. O perigo é que estes alimentos não causam dor imediata. Continuamos a comê-los com prazer, sentimos-nos saciados e pensamos que estamos a comer normalmente, mas, internamente, o pâncreas está a lutar a cada hora para suprimir o açúcar no sangue. Quando este mecanismo enfraquece, os resultados não aparecem de um dia para o outro, mas acumulam-se silenciosamente ao longo de anos. Batidos de proteínas e suplementos proteicos em pó. Nos últimos anos, o conceito de suplementação proteica espalhou-se amplamente. Muitas pessoas acreditam que beber batidos de proteínas os torna mais saudáveis, mantém os músculos e retarda o envelhecimento. No entanto, quase ninguém nos diz que, especialmente após os 50 anos, o pâncreas não foi projetado para processar continuamente estas proteínas concentradas. Os batidos de proteínas são altamente concentrados em proteínas e são absorvidos muito rapidamente. No momento em que os bebe, o corpo tende a receber uma quantidade de proteína que excede em muito as suas necessidades fisiológicas num curto período de tempo. Para o pâncreas, isto não é uma tarefa leve. O pâncreas é o órgão que secreta enzimas para digerir proteínas, e um afluxo excessivo de proteínas exige que aumente a secreção de enzimas a uma intensidade elevada. O problema não termina aqui. A proteína não utilizada é metabolizada no fígado e excretada pelos rins. Como resultado, ocorre uma cadeia de sobrecarga. O pâncreas tem de digerir, o fígado tem de converter e os rins têm de filtrar. Pessoas mais jovens podem adaptar-se até certo ponto, mas em pessoas mais velhas, a capacidade de armazenamento e recuperação é significativamente reduzida. Os resultados a longo prazo não se manifestam como sintomas imediatos. Em vez disso, revelam-se gradualmente como fadiga crônica, sensação de peso após as refeições e distúrbios digestivos inexplicáveis. Se o pâncreas, o fígado e os rins estiverem sob pressão simultânea por um longo período, o risco de disfunção pancreática e distúrbios metabólicos aumenta silenciosamente, mas continuamente. Muitas pessoas bebem batidos de proteínas para se sentirem bem, mas não percebem que estão a sobrecarregar o pâncreas diariamente. Carne vermelha e carnes processadas. A carne vermelha tem sido considerada uma importante fonte de nutrientes há muito tempo. No entanto, do ponto de vista do pâncreas, a história é diferente. A carne vermelha é altamente concentrada em proteínas e é mais difícil de digerir em comparação com outros alimentos. Especialmente as carnes processadas, como salsichas, fiambre e fumados, contêm vários aditivos que o pâncreas não foi projetado para processar facilmente. O pâncreas é o único órgão que secreta enzimas digestivas de proteínas. Uma dieta rica em carne vermelha significa que o pâncreas tem de trabalhar mais. Se isto se repetir dia após dia, o pâncreas fica num estado de trabalho constante, sem tempo para recuperar. No caso das carnes processadas, a carga é ainda maior. Além das proteínas difíceis de digerir, os aditivos, o sal e os conservantes adicionam uma carga metabólica. O pâncreas não só tem de digerir proteínas, mas também cooperar com o fígado para processar substâncias desnecessárias. Este é um processo de consumo de energia muito desfavorável, especialmente para idosos. Os resultados a longo prazo geralmente não são ruidosos. Inicialmente, manifesta-se como uma sensação de peso após as refeições, inchaço persistente e uma sensação de não estar refrescado após comer. Com o tempo, o risco de pancreatite crônica aumenta e a disfunção pancreática acompanha-o. Se o pâncreas estiver enfraquecido, a sua capacidade de digestão e regulação metabólica também diminui. É por isso que uma dieta rica em carne vermelha e carnes processadas em pessoas de meia idade
e idosos está associada a vários problemas metabólicos. Alimentos processados. Os alimentos processados são uma parte inseparável da vida moderna. Alimentos embalados, snacks e fast food são convenientes, mas colocam o pâncreas numa situação muito desfavorável. O ponto comum deste grupo de alimentos é a combinação de açúcares refinados, gorduras pouco saudáveis e vários aditivos. Quando se comem alimentos processados, o pâncreas enfrenta dois desafios simultaneamente. Por um lado, os açúcares refinados aumentam rapidamente o açúcar no sangue, forçando a secreção de insulina. Por outro lado, tem de secretar enzimas digestivas a uma intensidade elevada para digerir gorduras e proteínas. Eu chamo a isto a dupla carga sobre o pâncreas. A curto prazo, o corpo pode adaptar-se, sente-se saciado após comer e pode continuar com a vida diária. No entanto, se esta carga se repetir, o pâncreas entra gradualmente num estado de fadiga crônica. É necessária mais insulina e devem ser secretadas mais enzimas digestivas, enquanto a capacidade de recuperação do pâncreas diminui com a idade. A longo prazo, a disfunção pancreática surge silenciosamente. As flutuações do açúcar no sangue tornam-se mais frequentes. A digestão fica instável e a eficiência da absorção de nutrientes não é a mesma de antes. O perigo é que muitas pessoas não associam os alimentos processados convenientes que comem diariamente à sua saúde pancreática. No momento em que os sintomas se tornam claros, o pâncreas já esteve sobrecarregado por um longo período. Açúcar refinado. Existe um alimento que eu costumo chamar de o teste mais severo para o pâncreas, e o problema é que ele está presente em todos os lugares da nossa vida cotidiana. O açúcar refinado tem um sabor doce, mas é a substância que mais sobrecarrega o pâncreas. Açúcar branco, glicose, xaropes e frutose produzida industrialmente são completamente diferentes dos açúcares naturais encontrados nas frutas. Por estarem separados da sua estrutura natural, agem quase imediatamente no corpo sem uma fase de tamponamento. Imediatamente após comer ou beber, o açúcar no sangue sobe de forma muito rápida e intensa. Não sobe lentamente, dando tempo ao corpo para se ajustar, mas ocorre um salto drástico num curto período de tempo. Para o pâncreas, este é um sinal de alarme. O pâncreas é forçado a secretar grandes quantidades de insulina para baixar o açúcar no sangue. Este processo ocorre silenciosamente e inicialmente não se sente dor ou desconforto. No entanto, internamente, o pâncreas está a trabalhar a uma intensidade muito maior do que aquela para a qual foi originalmente projetado. Após os 50 anos, a capacidade de regular o açúcar no sangue diminui em comparação com a juventude. Se o açúcar refinado aparecer frequentemente na dieta através de bebidas doces e sobremesas familiares, o pâncreas quase não tem descanso. Esta tensão não dura 1 ou 2 dias, mas continua por anos. Inicialmente, o pâncreas pode adaptar-se até certo ponto, mas com o tempo, a sua capacidade de secretar insulina torna-se cada vez mais desorganizada. A longo prazo, o açúcar refinado torna-se o grupo de alimentos que mais pressiona o pâncreas. O risco de disfunção pancreática aumenta, as anomalias do açúcar no sangue tornam-se mais proeminentes e a diabetes já não é uma doença desconhecida. O que é ainda mais preocupante é o fato de o pâncreas não ser apenas um órgão envolvido na regulação do açúcar no sangue, mas que afeta todo o sistema metabólico. Se o pâncreas estiver danificado por um longo período, o risco de doenças mais graves também aumenta silenciosamente, mas continuamente. Alimentos gordurosos. Há um sinal claro que o pâncreas envia, mas que muitas vezes ignoramos: a reação do corpo após uma refeição gordurosa. Fritos e alimentos ricos em gordura são saborosos e saciam, mas colocam o pâncreas num estado de trabalho muito pesado. Para processar a gordura, o pâncreas tem de secretar enzimas especiais para digerir a gordura. Quando o pâncreas está saudável, este processo é relativamente suave. No entanto, se o pâncreas começar a enfraquecer, a quantidade de enzimas secretadas não será suficiente. A gordura não é completamente digerida e o corpo reage com sinais característicos. Após as refeições, pode-se sentir náuseas, inchaço e desconforto prolongado. Algumas pessoas começam a evitar alimentos gordurosos porque o seu corpo se sente mal, mas não sabem a causa. Um sinal mais claro aparece nos hábitos intestinais. Se a gordura não for digerida, as fezes tendem a ser de cor clara, flutuam na água, têm um cheiro forte e são difíceis de eliminar. Isto não é apenas um distúrbio digestivo, é um sinal direto da diminuição da capacidade de secreção enzimática do pâncreas. Em idosos,
Estes sintomas são facilmente atribuídos a um estômago fraco ou a alimentos inadequados. O consumo contínuo de alimentos gordurosos torna o dano pancreático cada vez mais evidente. A falta de enzimas pode levar à má absorção de gorduras, resultando em deficiência de energia e vitaminas lipossolúveis. Sintomas como náuseas, vômitos e esteatorreia são mais do que um inconveniente na vida, são um aviso claro de que há um problema com o pâncreas. Este é um sinal que podemos detectar relativamente cedo, se apenas prestarmos atenção. Bebidas gaseificadas. As bebidas gaseificadas são uma das coisas mais facilmente subestimadas. Como não são comida e não dão saciedade, muitas vezes pensa-se que uma lata ou garrafa por dia não faz mal. No entanto, para o pâncreas é um grande desafio. A essência das bebidas gaseificadas é o consumo de uma bebida líquida com muito açúcar refinado. Como é líquida, o açúcar é absorvido extremamente rapidamente. Logo após beber, o açúcar no sangue sobe drasticamente. O pâncreas é forçado a secretar insulina rapidamente para controlá-lo. Uma vez, pode ser aceitável. No entanto, se este hábito se repetir diariamente, o pâncreas entra num estado de sobrecarga de insulina contínua. Em idosos, o mecanismo de regulação do açúcar no sangue já é menos flexível. Se o aumento súbito do açúcar no sangue se repetir frequentemente, o pâncreas perde gradualmente a sua capacidade de resposta estável. O resultado não é apenas um açúcar no sangue anormal, mas leva a um colapso do equilíbrio metabólico geral. O corpo fica mais facilmente cansado, a capacidade de recuperação diminui e o risco de inflamação do pâncreas também aumenta com o tempo. O que é ainda mais problemático é que as bebidas gaseificadas não dão a sensação de ter comido em excesso. Mesmo depois de beber uma garrafa inteira, não se sente saciado, mas a quantidade de açúcar consumida corresponde a várias colheres de açúcar. O aumento repetido e rápido do açúcar no sangue é o fator que desgasta silenciosamente e gradualmente o pâncreas. Álcool. O álcool tem características muito diferentes de outros alimentos. Ao beber álcool, o pâncreas tem de trabalhar sem descanso durante horas. Especialmente à medida que a reunião se prolonga, o pâncreas tem de secretar sucos digestivos continuamente, e não apenas em pequenas quantidades. Isso faz com que o pâncreas quase não tenha tempo de descanso. Ao contrário das refeições, após as quais o pâncreas pode gradualmente descansar, o consumo prolongado de álcool mantém o pâncreas em alta atividade. As pessoas mais jovens podem aguentar até certo ponto, mas após os 50 anos, a capacidade de recuperação do pâncreas diminui significativamente. Se esta situação se repetir, o risco de pancreatite aumenta visivelmente. A pancreatite nem sempre se manifesta de forma intensa. Muitas vezes, uma inflamação silenciosa e prolongada enfraquece gradualmente o pâncreas. Se o pâncreas estiver danificado por um longo período, tanto a função digestiva quanto a de regulação metabólica diminuem. Isso estabelece as bases para problemas mais graves. É especialmente importante notar que o álcool não só afeta o pâncreas no momento do consumo, mas também requer um longo tempo para o pâncreas se recuperar depois. Se o descanso não for suficiente, o dano acumula-se. É precisamente este acúmulo silencioso que aumenta o risco de pancreatite crônica e doenças pancreáticas mais graves. Para o pâncreas, o álcool não é um veneno imediato, mas algo que, com o tempo, corrói gradualmente os limites deste órgão. Os 5 hábitos salva-vidas para o pâncreas. Não quero parar nos avisos. Se falarmos apenas do que devemos evitar, sairão com mais preocupações do que esperança. Felizmente, o pâncreas não é um órgão teimoso. Se o alimentarmos corretamente, lhe dermos descanso adequado e o fizermos trabalhar no ritmo certo, ele pode recuperar muito melhor do que muitas pessoas imaginam. Por isso, precisamos de falar sobre 5 hábitos que podem aliviar a carga sobre o pâncreas diariamente. Vegetais abundantes e folhosos. Muitas pessoas mais velhas sentem um sinal muito subtil depois de mudarem a sua dieta, a sensação de leveza após as refeições. Não se sentem inchadas, sonolentas ou cansadas como antes. Em muitos casos, esta diferença começa com os vegetais, especialmente os vegetais de folha verde escura, como couves e espinafres, comuns na dieta portuguesa. Para o pâncreas, estes não são alimentos irritantes, mas sim alimentos que aliviam a pressão. A característica mais importante dos vegetais é que não chocam o açúcar no sangue. Os açúcares nos vegetais são absorvidos lentamente, juntamente com fibras e água. Este processo ajuda o açúcar no sangue a subir gradualmente, o que significa que o pâncreas não precisa de secretar insulina apressadamente.
Após os 50 anos, o pâncreas não é tão flexível como antes. Por isso, esta estabilidade é muito significativa. A fibra dietética dos vegetais também atua como um tampão natural. Retarda a absorção de açúcares e gorduras, ajudando o pâncreas a não trabalhar em estado de tensão. Se o pâncreas não estiver sob pressão, as enzimas digestivas também são secretadas de forma mais uniforme e suave. É por isso que as pessoas mais velhas, que consomem vegetais suficientes, geralmente sentem uma digestão mais confortável e menos inchaço abdominal após as refeições. O importante é a forma como se comem os vegetais. Não é preciso comer muito numa refeição ou forçar-se a comê-los. Os vegetais devem ser incluídos na dieta de forma consistente. Então, muitas pessoas mais velhas sentem uma mudança muito real. Não se sentem pesadas após as refeições, não querem deitar-se imediatamente e o corpo fica mais alerta. Do ponto de vista do pâncreas, esta sensação de leveza é um sinal de que está a trabalhar num ambiente melhor. Frutas com baixo teor de açúcar. Muitos idosos receiam a fruta, preocupam-se com o açúcar e temem que seja prejudicial para o pâncreas. No entanto, o problema não é a fruta em si, mas sim a escolha e a forma errada de a consumir. Nem todas as frutas são boas para o pâncreas, mas isso não significa que devamos evitá-las completamente. O pâncreas gosta particularmente de frutas que não são muito doces, têm um sabor ligeiramente ácido e são ricas em antioxidantes. Frutas como bagas, morangos, framboesas, mirtilos, maçãs e peras, comuns em Portugal, são excelentes escolhas. Estas frutas fornecem nutrientes sem elevar o açúcar no sangue abruptamente. Se o açúcar no sangue não subir drasticamente, o pâncreas não precisa de secretar insulina apressadamente, e a carga é reduzida durante o período sensível após as refeições. Outro ponto muito importante é a forma como se come a fruta. É melhor comer a quantidade adequada, evitar em jejum e, se possível, após as refeições. Comer fruta após uma refeição que inclua fibras e proteínas leves retarda muito a taxa de absorção do açúcar. Isso permite que o pâncreas trabalhe de forma previsível e não receba estímulos súbitos. Os idosos que comem fruta corretamente sentem uma diferença clara. Não se sentem cansados ou sonolentos após comer fruta, e a sensação de rubor facial ou tonturas diminui. Neste caso, a fruta já não é um fardo, mas um aliado silencioso que ajuda o corpo. Para o pâncreas, é uma ajuda discreta, mas constante. Alimentos com gorduras saudáveis. A gordura é o elemento que muitos idosos mais desconfiam. No entanto, o pâncreas não teme a gordura em si. O que o pâncreas tem dificuldade são as gorduras erradas. Se forem consumidas gorduras corretas, o pâncreas pode, na verdade, funcionar de forma mais estável. Gorduras saudáveis, como as encontradas no azeite virgem extra, abacate, peixes gordos sardinha, salmão e frutos secos nozes, amêndoas, ajudam a reduzir a inflamação no corpo. Quando a inflamação diminui, as enzimas digestivas do pâncreas funcionam de forma mais estável. Isto é especialmente importante para quem já sentiu náuseas, desconforto ou esteatorreia após as refeições. Com o consumo de gorduras corretas, o pâncreas secreta enzimas de forma uniforme e a gordura é digerida de forma mais eficiente. Os idosos percebem isto através de sinais muito cotidianos. Não se sentem enjoados após as refeições. O estômago não está agitado e as fezes não flutuam como antes. Este é um sinal claro de que o pâncreas está a trabalhar num ambiente adequado. O importante não é comer muita gordura, mas sim comer a quantidade certa e de forma adequada. Se a gordura for consumida de forma razoável, o pâncreas não precisa de se esforçar. Pode trabalhar a um ritmo constante e sem esforço, e esta é a condição de que o pâncreas mais precisa após a meia-idade. Proteínas leves e fáceis de digerir. Já falamos bastante sobre batidos de proteína e carne vermelha, por isso esta parte serve para equilibrar. O pâncreas não odeia proteínas. No entanto, ele tem dificuldade quando as proteínas chegam todas de uma vez, são excessivamente concentradas ou difíceis de digerir. O pâncreas prefere proteínas próximas do estado natural, distribuídas uniformemente ao longo do dia e em quantidades moderadas. Proteínas como as de peixe, aves, ovos e leguminosas grão de bico, lentilhas, feijão, que são parte integrante da dieta portuguesa, são relativamente leves para o pâncreas. O processo de digestão destas proteínas é suave, e não há necessidade de secretar muitas enzimas digestivas de uma só vez. Isso impede que o pâncreas entre em um estado de sobrecarga prolongada. São bem digeridas e dão uma sensação de leveza após as refeições. Os idosos sentem isso de forma muito clara.
Não se sentem cansados ou sonolentos após as refeições, e a vontade de descansar depois de comer diminui. Este ponto é especialmente importante para os meus pacientes mais velhos. Muitos preocupam-se que o consumo de proteínas possa prejudicar os rins ou o pâncreas. No entanto, o problema não é a proteína em si, mas sim a escolha e o método de consumo. Se a proteína for consumida de forma razoável, o pâncreas não é sobrecarregado e, na verdade, é ajudado a manter a força a longo prazo. Alimentos fermentados leves e forma de consumo consciente. Por último, mas não menos importante, são os alimentos fermentados leves e a forma como os consumimos. O pâncreas não trabalha sozinho, move-se em conjunto com o intestino. Se o intestino estiver confortável, a carga sobre o pâncreas também diminui. Esta ligação é muito importante, mas muitas vezes negligenciada. Alimentos fermentados leves, como iogurte natural, kefir e alguns queijos frescos, ajudam a estabilizar o ambiente digestivo e a suavizar o movimento intestinal, reduzindo a carga sobre o pâncreas. Se o intestino absorver bem, o pâncreas precisa de secretar menos enzimas adicionais para compensar. Isso ajuda o pâncreas a economizar energia e a recuperar. Os idosos sentem isso como um abdômen mais confortável, menos gases e movimentos intestinais mais regulares. Além do que se come, como se come também é muito importante. O pâncreas detesta que se coma apressadamente. Se a comida for engolida rapidamente, não é mastigada o suficiente, e o pâncreas assume a tarefa que a boca deveria ter feito. Apenas comer devagar e mastigar bem pode reduzir significativamente a carga sobre o pâncreas. Manter os horários das refeições consistentes também é importante. Se o ritmo das refeições for estável, o pâncreas pode trabalhar num padrão previsível e não sofre pressão súbita. Para os idosos, são estes pequenos hábitos que fazem uma grande diferença. O pâncreas não quer intervenções complicadas. Apenas deseja um ambiente de refeição estável, relaxado e consciente. Se os seus hábitos alimentares mudaram para melhor e o ritmo da sua vida abrandou um pouco, o próximo passo não é esperar, mas sim observar ativamente. O cancro do pâncreas não é uma doença que possa ser prevenida apenas sentindo-se bem. Requer métodos adequados e verificação no momento certo. A importância dos exames de imagem e análises sanguíneas. Há um ponto muito importante que sempre enfatizo para pessoas com mais de 50 anos. O cancro do pâncreas não é uma doença que surge apenas após o aparecimento de dor intensa. Pelo contrário, esta doença começa muitas vezes com sinais muito subtis, e muitas pessoas vivem sem qualquer consciência durante meses. Se houver historial familiar de cancro do pâncreas, inchaço abdominal persistente, dor lombar subtil ou um apetite diferente do habitual, sensações vagas, mas duradouras, os exames de imagem não devem ser adiados. Isto não é ser pessimista ou excessivamente preocupado, mas sim uma escolha ativa para entender a sua própria condição com precisão. Métodos como a tomografia computadorizada, TC, ultrassonografia endoscópica, USI e ressonância magnética, RM, não são exames feitos para procurar a doença e preocupar-se desnecessariamente. O objetivo é visualizar claramente um órgão que é de difícil acesso por métodos convencionais. O pâncreas não é um órgão que possa ser observado diretamente por endoscopia, como o estômago ou o intestino. Está localizado profundamente no abdômen, perto da coluna vertebral, e é rodeado por várias estruturas. Devido a esta localização, especialmente em idosos com muitos gases intestinais ou uma camada espessa de gordura abdominal, é difícil detectar alterações iniciais no pâncreas com uma ultrassonografia abdominal comum. Se os sintomas aparecem e desaparecem, muitas pessoas pensam, vamos esperar para ver. No entanto, no pâncreas, o tempo é um fator muito sensível. Os exames de imagem precisos podem observar claramente a estrutura interna do pâncreas, permitindo avaliar o tamanho e a forma, bem como pequenas alterações que não são visíveis em exames comuns. Como resultado, se houver achados anormais, podem ser detectados e monitorizados mais cedo, numa fase em que ainda há muitas opções de tratamento. O importante não é fazer muitos exames, mas sim os exames certos no momento certo. Algumas pessoas fazem vários exames desnecessários e só aumentam a sua ansiedade. Por outro lado, algumas pessoas, com apenas um exame de imagem no momento adequado, esclarecem o problema e mudam completamente a direção dos seus cuidados de saúde. A detecção precoce não é uma questão de sorte ou acaso, mas o resultado de ouvir o corpo e não ignorar as mudanças persistentes. Especialmente para os idosos,
aqueles que podem usar o seu tempo de forma relativamente livre após a reforma, dedicar tempo aos exames necessários é também um investimento no seu futuro. Compreender com precisão o estado do pâncreas não só proporciona paz de espírito, mas também cria uma base para ajustar os hábitos de vida e a dieta de forma mais adequada. Os exames de imagem não são o fim, mas sim o início de um processo de cuidado mais consciente com o pâncreas. Problemas no pâncreas nem sempre se manifestam com sintomas claros. Na verdade, em muitos casos que observei ao longo dos anos de prática clínica, o pâncreas estava a enfraquecer lentamente muito antes de qualquer dor ou desconforto óbvio ser sentido. As alterações iniciais manifestam-se muitas vezes silenciosamente nos valores sanguíneos e não nas sensações. Portanto, os exames de sangue, se os interpretarmos e monitorizarmos corretamente, atuam como um espelho que reflete o estado do pâncreas precocemente. Um dos exames frequentemente mencionados é o marcador tumoral CA19. 9. Es fundamental entender que este exame não é um teste definitivo para o cancro, é um sinal, não um veredicto. Se os valores forem estáveis, pode-se ficar relativamente tranquilo, mas se houver um aumento anormal em alguém com historial familiar ou sintomas digestivos persistentes, então é a altura de um médico fazer uma avaliação mais aprofundada. O CA19, 9 não diz tudo, mas é como uma luz de aviso que indica a necessidade de uma observação mais atenta. Juntamente com isso, indicadores de açúcar no sangue a longo prazo, como a HbA1c, são muito importantes para monitorizar a saúde pancreática. O pâncreas é o órgão que secreta insulina para regular o açúcar no sangue. Se o pâncreas estiver saudável, o açúcar no sangue mantém-se relativamente estável, mesmo com pequenas variações na dieta. No entanto, se o pâncreas começar a estar sob pressão, esta capacidade de regulação diminui e essa alteração é refletida de forma relativamente honesta nos indicadores de açúcar no sangue que refletem a média de vários meses. Se a HbA1c subir lentamente a cada exame, mesmo que nunca tenha sido diagnosticado com diabetes, não deve ser ignorado. Muitos idosos atribuem isto à sua dieta ou à idade. No entanto, da perspectiva de um médico, estas alterações são muitas vezes um sinal de que o pâncreas está a trabalhar sob mais pressão do que antes. Embora não se queixe de dor ou desconforto, a sua capacidade de adaptação está claramente a diminuir. O valor dos exames de sangue não reside num único valor. Reside em observar como ele muda ao longo do tempo. Com exames regulares, o médico pode ler o padrão das mudanças e não apenas um número. Se pequenas alterações forem detectadas precocemente, as opções para ajustar o estilo de vida, a dieta e a rotina diária são maiores antes que o problema se agrave. No pâncreas, por vezes, até mesmo pequenas alterações precoces nos valores podem fazer uma grande diferença nos resultados futuros. Por isso, os exames de sangue não são algo complexo ou assustador. São apenas uma forma de ouvir os sinais silenciosos que o pâncreas envia antes que o corpo os grite com sintomas maiores. Prevenção. Através de hábitos e gestão consciente. Os exames mostram problemas, mas se o pâncreas está realmente protegido, depende muito dos hábitos diários. Entre os hábitos a que estamos tão habituados e que até consideramos normais há muito tempo, há alguns que exercem uma grande pressão sobre o pâncreas. Sempre que falo sobre a saúde do pâncreas, enfatizo que a prevenção não começa na clínica, mas sim nas pequenas escolhas do dia a dia. Abandonar o tabaco e moderar o consumo de álcool não são conselhos formais para agradar a alguém. Se o pâncreas quer ter a oportunidade de recuperar e trabalhar de forma mais estável, estas são quase uma necessidade. Fumar contrai os vasos sanguíneos que vão para o pâncreas, reduzindo o fornecimento de oxigênio e nutrientes. Se esta condição persistir, a capacidade de autorrecuperação do pâncreas diminui visivelmente. O álcool cria problemas de outra forma. Enquanto se bebe, o pâncreas tem de secretar sucos digestivos durante horas. Quando jovem, pode-se aguentar, mas após os 50 anos, um único episódio de consumo excessivo de álcool é como forçar o pâncreas a uma maratona. O problema é que estes efeitos não aparecem imediatamente. Pode-se fumar ou beber por muitos anos sem dor óbvia. No entanto, internamente, o pâncreas está a trabalhar em estado de tensão prolongada e perde gradualmente a sua capacidade de recuperação. Quando os sintomas aparecem, é frequentemente o resultado de uma acumulação de longa data. Portanto, quanto mais cedo se reduzir ou parar estes hábitos, mais oportunidades o pâncreas terá para se estabilizar novamente. Além de evitar fatores claramente prejudiciais, o controlo da dieta também tem um grande efeito preventivo.
Reduzir os hidratos de carbono refinados estabiliza o açúcar no sangue, diminuindo a necessidade do pâncreas de secretar insulina em alta intensidade. Limitar a carne vermelha e as carnes processadas reduz a carga de digerir proteínas difíceis de processar e aditivos desnecessários. Se o pâncreas não for continuamente sobrecarregado, as enzimas digestivas e as hormonas também serão secretadas de forma mais regular e natural. O importante é que as mudanças não precisam ser abruptas ou extremas. Para os idosos, mudanças muito rápidas podem, na verdade, tornar-se um fator de estresse adicional. Em vez disso, a consistência é a chave. Pequenas mudanças, como uma refeição um pouco mais leve ou a redução de um hábito prejudicial por dia, fazem uma diferença clara com o tempo. Quando a vida se estabiliza, o pâncreas também pode trabalhar num ambiente mais confortável, e essa estabilidade torna-se a base mais importante para proteger o pâncreas por um longo período após a meia-idade. O pâncreas não é um órgão que espera passivamente pela doença. Pelo contrário, reage de forma muito sensível ao movimento diário e à dieta. Se o corpo se mover regularmente, o pâncreas também obtém benefícios diretos. Quanto melhor a circulação sanguínea, mais oxigênio e nutrientes são fornecidos ao pâncreas. Em particular, as células pancreáticas envolvidas na regulação do açúcar no sangue funcionam de forma mais estável e são menos expostas a um estado de tensão a longo prazo. O exercício não precisa ser difícil ou competitivo. Após os 50 anos, o exercício excessivo pode, na verdade, ser prejudicial. Caminhadas, atividades que movem suavemente todo o corpo e alongamentos são exercícios leves e regulares suficientes. Quando os músculos se movem, a capacidade do corpo de usar o açúcar aumenta, reduzindo a carga que o pâncreas tem de processar. Ou seja, o exercício desempenha um papel na partilha da tarefa de regular o açúcar no sangue, em vez de o pâncreas ter de fazê-lo sozinho. Muitas pessoas experimentam mudanças claras. Nos dias em que se movem consistentemente, a sonolência após as refeições diminui, o corpo sente-se mais leve e a mente mais clara. Isso não é uma coincidência, mas um sinal de que o pâncreas não está sob pressão de um aumento rápido do açúcar no sangue e está a trabalhar num ambiente mais estável. A consistência é mais importante do que a intensidade no exercício, e pequenos hábitos diários têm um efeito muito maior do que exercícios intermitentes de alta intensidade. Em termos de nutrição, uma dieta predominantemente vegetal ajuda o pâncreas continuamente. Vegetais de folha verde escura e couves retardam a absorção, estabilizam o açúcar no sangue e impedem que o pâncreas reaja apressadamente. O consumo moderado de frutas que não são muito doces também reduz a carga. Conclusão: cuidar do pâncreas não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo que exige atenção e compromisso. O pâncreas é um órgão resiliente, mas precisa da nossa colaboração. Ao compreendermos os seus sinais, evitarmos os alimentos que o sobrecarregam e adotarmos hábitos de vida mais saudáveis, podemos garantir a sua longevidade e o nosso bem-estar geral. Lembrem-se que a saúde é um investimento a longo prazo. Pequenas escolhas diárias podem ter um impacto profundo na nossa qualidade de vida. Que este vídeo tenha sido uma fonte de informação valiosa e um incentivo para todos vós a cuidarem melhor do vosso pâncreas. A vossa saúde é o vosso maior tesouro. Muito obrigado por assistirem ao meu canal e por me acompanharem nesta jornada de conhecimento. Se tiverem mais perguntas ou quiserem partilhar as vossas experiências, deixem um comentário. Cuidem-se!